Começa o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira falando de acessibilidade, ou melhor, a falta dela. Quem tem algum tipo de deficiência e precisa do transporte público tem enfrentado bastante dificuldade aqui em Itajaí. Pois é, Bruna, olha, 70% da frota é adaptada, mas na prática as pessoas com deficiência convivem com ônibus sucateados. São elevadores estragados e ônibus sem manutenção muitas vezes. Na teoria, 70% dos ônibus de Itajaí são acessíveis para cadeirantes. Mas na prática, a realidade é outra. Quem depende de um ônibus adaptado para ir de um lado a outro da cidade precisa exercitar a paciência. Tem ônibus rodando com o elevador quebrado. E aí o cadeirante precisa ser levado no colo para dentro do veículo. A mãe da Rosilene teve um AVC há 1 ano. Dona Vandina, de 62 anos de idade, passou a depender de cadeira de rodas. O lado direito do corpo está paralisado e ela também perdeu a fala. Mãe e filha moram no loteamento Portal 2, em Itajaí. Sempre que precisam ir ao médico no centro da cidade, o transtorno é grande. Nem sempre o ônibus que passa pelo bairro é adaptado para cadeirantes. Agora a gente vai acompanhar a dona Rosilene e também a dona Vandina até o ponto de ônibus, para elas pegarem o ônibus e irem até o centro da cidade. Mas se elas vão conseguir pegar o ônibus ou não, isso tudo depende de um monte de fatores, não é mesmo? É verdade, depende se tem plataforma, porque às vezes o ônibus não tem plataforma, outros têm plataforma e não funciona, né? O ônibus atrasa, uma hora quebra, uma hora estraga, olha, é muito difícil. Não tem, a gente não está encontrando. A espera pelo ônibus é debaixo de sol. Não tem abrigo na maioria dos pontos do bairro. Tem rampa? Não, não tem. Não dá para entrar no ônibus assim? Não tem. Não dá para entrar no ônibus assim? O ônibus não tem rampa, ele só seguiu direto. Tem tomografia, é exame de sangue, é exame do óculos, né? Aí a gente precisa, eu só saio de casa para levar ela no médico, caso de urgência, senão eu não vou. Um decreto presidencial de 2004 determinou que 100% das frotas de ônibus municipais estivesse adaptada até o dia 2 de dezembro de 2014. Mas essa lei não é cumprida. O Afonso, que é cadeirante, já ficou 2 horas esperando um ônibus adaptado. Irritado com a situação, ele parou em frente aos veículos, impedindo a passagem dos ônibus. Na verdade, esse que eu parei nem cadeirante tinha. Mas eu parei ele para de tanto ficar esperando os outros que tinham cadeirante e não funcionava. Afonso e Dona Vandina são só 2 exemplos de pessoas que têm que lidar todos os dias com a indiferença de quem não entende as limitações da pessoa com deficiência. Olha, a Secretaria de Urbanismo de Itajaí é quem fiscaliza a empresa concessionária de transporte público da cidade. Os fiscais nos disseram que notificaram mais de 5 vezes a empresa nos últimos 2 meses, justamente por causa dos ônibus adaptados com elevadores estragados. A empresa nos respondeu por e-mail que faz manutenções frequentemente nos ônibus e não sabe quantos estão estragados. Com relação à quantidade de ônibus com adaptação para cadeirantes, a Coletivo disse que cumpre o que é determinado pelo contrato estabelecido com a Prefeitura e diz que desconhece o decreto presidencial que exige que 100% dos ônibus tenham elevadores. Graciliano? Desconhecimento é o que não pode ter, né? Numa empresa de transporte público, né? Porque ela está como se fosse realmente pública, né? Não de iniciativa privada. Então, trabalha com o público. Tem que ter eficiência. Eficiência é justamente dar a oportunidade de todos estarem usando o serviço coletivo, né? Da melhor maneira possível.